falar sobre iniciativas da vida cristã e conceituar algumas palavras interessantes que estão dentro do nosso contexto de igreja. E essas iniciativas devem ser tomadas e serem bem compreendidas na nossa vida cristã, né? Isso nos ajudará a viver melhor e nos dará disposição para prosseguirmos a nossa jornada nesse deserto que se chama mundo. Arrependimento. O que nós podemos falar sobre arrependimento? Amados irmãos, arrependimento é o primeiro passo para o avivamento. Quando nós lemos lá em 1 de Samuel 7, 1, 4, vamos ler apenas o versículo 3 e 4, está escrito assim: Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: Se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi a ele só, e ele vos livrará das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins e os astarotes, e serviram só ao Senhor. É importante lembrar que Baalins era Baal no plural, Baal em cada cidade. Também fala de astarotes, né, no plural. Astarote era a deusa dos sidônios, e aqui Astarote em vários lugares, né, dando o nome no plural, Astarotes. Você vai ver que após os filhos de Israel arrependerem e lançarem fora os seus deuses da idolatria, o Senhor promoveu para os filhos de Israel um grande avivamento em Mispa, através do juiz, né, sacerdote, profeta e fundador da monarquia, que tinha um tríplice ministério, que foi Samuel. Confissão. Confissão é o primeiro passo para a justificação. Em 1 de João 1,9 está escrito: Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Em Provérbios 28:13, ainda diz: O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. O que podemos falar de adoração? Adorar, amados irmãos, é o primeiro passo para a sabedoria. Nós fomos criados para adorar a Deus. O diabo quis até mesmo ser adorado por Deus, né? Ele quis ser adorado, mas nós sabemos que o Senhor não divide a sua glória com outrem. É o que está escrito lá em Isaías 42, versículo 8, diz assim: Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. E o diabo quis ser adorado até mesmo por Jesus. Quanto mais nós, efêmeros humanos, né? Então a adoração é somente dada a Deus, ao nosso Senhor. E nós fomos criados para adorar a Deus. Vigiar. Vigiar deve sempre vir antes na vida de quem ora. Mateus 26:41 nos orienta a vigiar e orar para que não entreis em tentação. Vigiai e orai. Muitas pessoas oram, mas não vigiam. Estão correndo um grande perigo, um grave perigo. Oração. Oração é o mais alto privilégio do cristão, é falar com Deus. Daniel orava 3 vezes ao dia, em Daniel 6:10. Em 1 de Tessalonicenses 5:17 está a recomendação de Paulo para orarmos sem cessar. A oração movimenta a mão que move o mundo, um ditado popular muito importante. E Spurgeon, um cristão do século XIX, ele chegava a dizer a seguinte frase muito importante: muita oração, muito poder; pouca oração, pouco poder; nenhuma oração, nenhum poder. Outro ditado muito bonito sobre a oração é: não ore por uma tarefa fácil, peça que seja mais forte. Kate Thomas também disse algo sobre a oração. Ele disse: o problema não está na oração ou em Deus, mas em quem faz a oração. Isso por quê? Porque pede o que não pode receber ou ora com fé insuficiente. Nós temos, amados irmãos, que escolher entre o que Deus tem e o nosso próprio caminho. Em outras palavras, nós podemos ter o melhor de Deus ou o que vem logo abaixo. A sua vontade diretiva ou sua vontade permissiva. A vontade diretiva é aquela que está nos planos de Deus.
A vontade permissiva é aquela que, por sua insistência, Deus concede, mas com consequências graves lá na frente. Por isso, a oração de Mateus 7,7, pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á, é uma oração segundo a perspectiva de Deus e não a do homem. E Deus sabe que se nós pedirmos algo que contraria a sua vontade, Ele não vai nos conceder por amor às nossas almas. Louvor, o que podemos falar de louvor? É o mais alto dever que a criatura pode desempenhar. A confissão de Westminster, que era uma capela em Londres, cujo pastor era Campbell Morgan, foi que o fim principal do homem é glorificar a Deus. Coração quebrantado e contrito, sempre antes de jejuar. O simples abster-se de alimento não vai redundar em bênção, a não ser que tenhamos um coração quebrantado e contrito. Quando lemos em Samuel, ou melhor, Salmos 51:17, o que está escrito? Davi disse: sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. A confissão e arrependimento de Davi, ele disse esse versículo muito bonito, muito importante. E outra coisa de se comentar a respeito do coração quebrantado e contrito, que deve vir antes do jejum, é que em Zacarias 7, 2 anos mais tarde da coroação de Josué, que era sacerdote nos tempos de Zorobabel, uma comitiva vinda de Betel foi ter com Zacarias e queria saber de Zacarias se eles deveriam observar os jejuns nacionais. E Zacarias advertiu-os do formalismo frio das suas observâncias religiosas e insta com eles para que transformem seus jejuns em festas de júbilo e pratiquem a justiça. Então, é sempre importante isso, muito antes de se pensar em jejuar. Mas já que estamos falando de jejum, vamos falar aqui o que seria o jejum. Jejum é conquistas com Deus, é uma distinta consagração espiritual para realizar grandes obras. Os versículos bíblicos, o versículo 21 do capítulo 17 de Mateus, lá diz que casta de demônio não espere senão por meio de jejum e oração. É muito importante isso. E quando jejuar também devemos lavar o rosto, porque tem pessoas que ficam contristadas, como alguns da época de Jesus, como os fariseus, que queriam mostrar que estavam jejuando. O jejum é secreto e até uma igreja pode jejuar, mas somente a igreja em si deve saber daquele jejum. Então nós devemos sim lavar os rostos para não demonstrar que estamos jejuando. É algo que não se deve mostrar e se apresentar aos outros. Tempo de Deus, que é o Kairos no hebraico, é o tempo de agir. Quando Deus falar, convém agir. E sempre tem a linha do tempo de Deus. E tem também o tempo do homem, que é crono. O crono é a linha do tempo do homem. Crono já é tempo no grego. O Moody chegava a dizer o seguinte: trabalhe como se tudo dependesse de você, ore como se tudo dependesse de Deus. E isso é muito importante, porque Deus não move uma palha naquilo que podemos fazer e move o mundo inteiro naquilo que não podemos fazer. Então você vai ver que esforço humano é necessário. O tirar a pedra é do homem, o empurrar o braço, mas o fazer o grande milagre é de Deus. E esses tempos, essas linhas do tempo têm que se cruzar para que as bênçãos de Deus aconteçam. Então nós não podemos parar na nossa linha do tempo, mas entender também que se não chegar no tempo, o tempo de Deus, as coisas não acontecem. Então nós vamos continuar caminhando, lutando, perseverando para que esse tempo de Deus chegue e as coisas de Deus aconteça em nossa vida, as grandes bênçãos e as vitórias. Irmãos, o tempo é importante também lembrar que ele não é linear. O tempo é sempre de altos e baixos. Vida de cristão é montanhas e vales. O que podemos falar de fracasso? Fracasso não é pecado. A infidelidade é. Em Josué 7, você vai ver a história da conquista de Ai. A tomada de Ai, que era a parte central de Canaã. E você vai ver ali que foi justamente devido ao pecado de Acã, por roubar
desejar e roubar uma capa babilônica, 200 ciclos de prata e uma barra de ouro, 50 ciclos. E até mesmo o conselho leviano dos espias, eles estavam temerários pela grande conquista de Jericó. E por esse conselho leviano também eles facilitaram nesta conquista de Ai e subiram apenas 2 a 3 mil soldados e morreram nesta tentativa 36 homens. E eles fracassaram. O pecado de Acã, ele tinha contaminado toda uma nação. Ninguém vive só para si. E nenhum pecado afeta só o próprio pecador, né? Amados irmãos, eles organizaram com toda estratégia na conquista de Ai, e é preciso que se reconheça isso, o valor do melhor no conhecimento humano, mas estratégia sem obediência de nada vale. E aqui você vai ver que já existia um pecado oculto. Da mesma forma, você vai também entender que um aluno contagiado de varíola pode contagiar a classe toda, né? Então, eles tiveram uma perca de 36 homens, choraram, né? Consagraram a Deus e enviaram depois 30 mil homens. Descobriram aqui o pecado de Acã por lançar o Pur e descobrir, né, da família de Acã, de Zabdi, de Zera, da tribo de Judá. Descobriram esse homem Acã e foi morto, apedrejado ele e toda a sua família. Amados irmãos, perda e tristeza. O que podemos falar sobre perda e tristeza? São leis da vida. Jó 1, se você for ler a história de Jó, você vai compreender muito bem isso. E outra coisa importante sobre a tristeza é que pior é uma tristeza viva do que morta. Em 2 de Samuel 12:15, ou capítulo 15, ou capítulo 16, verso 20, você vai ver aí das tristezas de Davi, e que pior foi a tristeza viva que Davi teve por seu filho Absalão do que o seu filho morto, que era filho de quem? De Batseba, que nasceu morto, né? Absalão deu muito maior tristeza para o seu pai Davi. Fatos, o que podemos falar de fatos? Fatos não mudam, os sentimentos sim. O Espírito Santo pode nos alegrar, e diz um ditado que não é bíblico, popular, que até a tristeza salta de alegria na presença de Deus. Maravilhoso isso, né? Um ditado muito importante. Regozijar, irmãos, é mandamento, porque a alegria expulsa a discórdia. Quando nós não regozijamos, nós quebramos o mandamento. Está escrito lá em 1 de Tessalonicenses 5,16. Paulo nos ensina a regozijar sempre, né? Lá ele diz, regozijai-vos sempre. Então é muito importante ter a alegria do Espírito Santo. E para isso temos que alimentar esta alegria no coração. Buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça. Sim, sempre isso, porque as coisas seculares serão acrescentadas. Mateus 6,33, Jesus disse, não é mais a vida do que o alimento e o corpo do que as vestes? Dá exemplo também das aves do céu e os lírios do campo e diz que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles, né? Muito importante isso. Há sempre uma coisa a ser feita. O que nós devemos fazer então? Faça o que é certo e deixe o resto com Deus. E como saber o que é certo de se fazer? Se vivemos em comunhão e harmonia com Deus, nós vamos ter a resposta. Esther fez o que era certo. E Abel, que vivia em comunhão com Deus, também teve a resposta, né? Quando ofertou ao Senhor o melhor do seu rebanho e que era também uma oferta típica do Calvário. Amados irmãos, o que nós podemos falar sobre religião? A nossa religião ela se escreve com 5 letras, feito, enquanto muitas outras se escrevem com 4, faça. Nós não temos que fazer nada. Jesus já fez, por amor às nossas almas, na cruz do Calvário, né? Vertendo o seu sangue carmesim. O termo religião vem do latim religion, que quer dizer religar. É o melhor do homem para Deus, para com Deus. Chama-se religião. O melhor de Deus para o homem chama-se cristianismo. E a religião ela não é só uma questão de emoção, mas também de vontade. 88% da população
mundial são religiosos. Apenas 12% dizem não professar nenhuma religião. Nós temos algum exemplo de religião na Bíblia? Sim, temos sim. Vamos abrir aí em Miqueias 6:8. Um exemplo de religião na Bíblia está aqui. 6:8 de Miqueias. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que o Senhor pede de ti. Que pratiques a justiça e ames a misericórdia, e andes humildemente com o teu Deus. Maravilhoso, né, irmãos? Em Tiago 1:27 também temos exemplos. Temos algum exemplo aí sobre religião? Vamos abrir em Tiago 1:27. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. É uma forma de religião da Bíblia, que a Bíblia nos ensina. E até porque em 1 de Timóteo, capítulo 1, verso 9, lá diz que está escrito assim: tendo em vista que não se promulga lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes, irreligiosos ou irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, parricidas e matricidas, homicidas, impuros e assim por diante. Então veja que se promulga lei para quem é irreligioso. Nós não, nós somos religiosos e vivemos sob a guarda da lei, dos mandamentos do Senhor, né? E estamos religando a Ele através da palavra do Senhor, dos mandamentos da sua palavra, né? Nós vamos ver aí que o budismo aponta para um caminho de 8 passos, o hinduísmo ensina a doutrina do karma, o judaísmo prega a aliança judaica, o islamismo prega o seu código de lei, mas no cristianismo nós temos a salvação de graça. Louvado seja Deus. O cristianismo, ele existe porque Jesus ressuscitou. A maior religião do mundo, com 33% da população mundial, cujo número de adeptos, os adeptos, segundo uma fonte não muito antiga, era de 2.185.783.000 seguidores. E só no século V a.C. você vai ver fundadores de religiões. Vai ver Buda, o Siddhartha Gautama, né? O Zoroastro, o Confúcio, Pitágoras. E semelhante ao cajado de Arão, que só ele brotou da tribo levítica, você vai ver que todos os fundadores de religião também morreram. E até Jesus morreu. Mas só Jesus ressuscitou. E o seu túmulo está aberto para quem quiser entrar, porque Jesus está à destra do Pai intercedendo por nós por toda a eternidade. Cristandade. Podemos falar sobre cristandade. É um conjunto de pessoas que se dizem cristãs no mundo, genuínas ou não. E aqui também entra dentro desse meio, desse conjunto de cristandade, os denominacionalistas, os fanáticos, os legalistas. E até que todo cristão genuíno também possa ser participante da cristandade, ele é, além disso, igreja. E o que é igreja? É um subconjunto de cristãos genuínos. E o compromisso do Senhor é com a igreja. Igreja é a casa de Deus, o corpo de Cristo, a noiva de Cristo. Ela é a coluna e baluarte da verdade, pois nela está as 5 colunas da verdade: o Pai, o Filho, o Espírito Santo, a Palavra e os mandamentos. Então nós somos partes da cristandade, mas além disso somos também igreja, porque o compromisso do Senhor é com a igreja e não com a cristandade, não é? O que podemos falar de extremo? O extremo do homem é a oportunidade de Deus. Quando você chegar a um extremo, você saiba que a oportunidade de Deus está chegando para você. Promessa. Sabemos que não é de comodidade, e sim de vitória. Nada, irmãos, de pensar que quem tem promessa de Deus não morre. É preciso manter-se fiel a Deus, para que as suas promessas se cumpram em nós. E essa ressalva muitas vezes não é falada nas pregações de hoje. A exemplo disso, nós podemos comentar sobre a história do povo de Israel no deserto, em Números 14. Né? O povo de Deus foi tirado do Egito para entrar na terra de Canaã e não perecer no deserto. Mas pela desobediência, pela murmuração, pela infidelidade, pela contumância, pela grande teimosia daquele povo,
que parecia ser hábitos inveterados na vida dos filhos de Israel, fizeram com que eles recebessem uma sentença de Deus e perecessem no deserto. Então veja que é preciso manter-se fiel a Deus. Eles também tinham uma promessa. E falei de uma nação, vou falar de um homem, a história de Saul. Nenhum homem teve a oportunidade maior, nenhum homem revelou o fracasso maior. Em 1 de Samuel capítulo 3 você vai ver a história, você vai ver rápido a ascensão, queda e ruína de Saul. Você vai ver ele na sua presunção no altar do Senhor, né? Desobediência na questão de Amaleque, crueldade para com seu filho Jonatas, a ira em relação a Davi, que o levava às raias, que atingia as raias da loucura, a consulta a médio de Endor, que era a pitonisa de Endor, né? Adoradora de Piton, que era uma serpente muito grossa com várias cabeças, e levou Saul ao seu grande fracasso, né? Então você vai ver que é preciso manter-se fiel. A promessa é isso. Nós temos, mas precisamos manter fiéis a Deus. Outra passagem também, como comparação, é o próprio capítulo 19 de Êxodo, que o sacerdócio era para todas as tribos, mas a tribo levítica permaneceu fiel e foi escolhida para o sacerdócio. Hoje, voltamos ao estado primitivo, porque hoje todos nós somos sacerdotes em Cristo. Não é o que diz lá em 1 de Pedro 2,9? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, nós somos agora sacerdotes novamente, cada um de nós, né? Segundo Cristo, que é segundo também a ordem de Melquisedeque. Amados irmãos, ordem de Deus. A ordem é a primeira lei do céu. Quando Deus nos dá uma ordem, Ele nos capacita para cumpri-la. Não temos, amados irmãos, que saber tudo que Deus sabe, mas obedecer a tudo que Ele nos ordena. E importante é que Ele não escolhe capacitados, mas Ele capacita os escolhidos. E carreira? Deus está sempre nos preparando para a carreira que nos está proposta. Você vai ver que não existe monotonia na vida do crente. A vida está sempre abrindo caminhos novos e inesperados para nós. Você vai ver isso a exemplo do próprio povo de Israel, quando entrou em Canaã e foi para Gilgal, conhecendo uma terra e um povo desconhecido. Então não existe monotonia, o Senhor está sempre nos conduzindo a algo novo, né? E atravessar o Jordão para possuir Canaã foi um fato memorável, tanto quanto atravessar o Mar Vermelho. Fogo do Espírito Santo, o que nós podemos falar? Que ele deve manter sempre aceso em nossa vida. Não basta, amados irmãos, acender um fogo, é preciso alimentá-lo. Uma brasa fora do braseiro apaga, né? E esta comunhão começa com a família de Cristo, que é a igreja. Paulo disse em Hebreus, o livro fala da superioridade de Cristo, capítulo 10, 25, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Em 1 de Tessalonicenses 5,19 também diz assim, não apagueis o Espírito. E para que o Espírito permaneça em nós, ele tem de ser amado e obedecido. Amados irmãos, a vida cristã, ela não é um credo, nem um sistema de doutrinas, nem certa espécie de culto, mas a própria vida de Cristo dentro de você. Por isso que nós devemos edificar para baixo, para cima, interiormente e exteriormente. Edificar para baixo é ter as suas raízes na eternidade. Começa naquele que estava desde o princípio, né? De João 1, Evangelho de João, capítulo 1, verso 1. Edificar para cima é a vida que Jesus vive por nós, intercedendo à direita de Deus, à destra de Deus em nosso favor. A vida interior, ou edificar interiormente, é a única vida que temos como crentes, a vida oculta com Deus, né? E edificar exteriormente é a expressão de vida que torna Cristo conhecido a outros, através do nosso testemunho. E igreja, voltando aqui falando um pouquinho mais de igreja, ela não é algo da filosofia, ciência natural, ética ou psicologia, mas de crença, é algo de fé.
E termino as minhas palavras aqui falando de um parágrafo de um livro maravilhoso de Henrietta Cornélia Mears, Visão Panorâmica da Bíblia, que diz assim, comentários de Henrietta Cornélia Mears: qualquer renúncia ou ascetismo que não se baseia na nossa vida com Cristo, quer seja pregado pelos sacerdotes da Índia, budistas da Tailândia, monges católicos ou qualquer leigo protestante, é condenável. Vida cristã não é apenas uma série de coisas a serem abandonadas, é uma nova vida. À medida que conhecemos melhor a Cristo, descobrimos que certas coisas já não nos interessam. Cristo acrescenta tanto à nossa vida que não há mais lugar para as coisas velhas. As pessoas não renunciam certos vícios, mas simplesmente perdem o interesse por ele. Amados irmãos, Deus não desaponta a fé. Quando nós vamos a Ele com sinceridade, de coração e com fé, Ele nos garante a vitória. É o que nós vamos ver em Marcos 5,36, 9,23. Nós temos que ter fé. E desta forma eu encerro aqui esse estudo, relacionando para os irmãos palavras importantes que, através do conceito, nos alerta para termos uma vida espiritual de qualidade e algumas iniciativas da vida cristã ao passarmos diante de algumas circunstâncias da nossa caminhada. E sempre digo, vida cristã é andar de bicicleta, se parar, cai. Que Deus os abençoe a todos e fiquem com Deus em nome do Senhor.